Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Diálogo Literário em Ação, que consiste em estar entrevistando autores, diagramadores, criadores de conteúdo literário, pessoas envolvidas com a literatura, né? Hoje estarei entrevistando a autora Daniela Castro, né? Assim que ela entrar, eu já vou enviar o convite para ela. Estou aproveitando para enviar uns aviõezinhos. Boa noite para todos, sejam todos muito bem-vindos. Enviando aqui mais uns aviõezinhos aqui. Pronto. Boa noite, Daniela, tudo bem? Já vou convidar a Daniela para entrar. Pronto. Pronto, já estamos juntinhas. Verdade. Tá me vendo, me ouvindo bem? Sim, você. Que maravilha. Também. Que bom. Seja muito bem-vinda, Daniela. É um prazer conversar com você. Prazer é todo meu. Estou ansiosa para fazer algumas perguntas para você, para conhecer um pouco mais seu trabalho, que é maravilhoso. Então, vou te apresentar, falar um pouquinho sobre você também. Daniela Castro, formada em Publicidade e Propaganda. Também é uma artista multifacetada, dançarina, vlogger, viajante, curiosa e apaixonada por rock, séries e chocolate. Não necessariamente nessa ordem. Com minha escrita, né? Escrita da Daniela é envolvente, playlists exclusivos no Spotify para cada obra. Ela convida os leitores a viver experiências completas, dentro e fora das páginas. E se quiser acompanhar as novidades, os bastidores, conteúdos extras, acesse e inscreva-se no site da Daniela. Daniela, tudo direto, danielacastroautora.com.br. Isso mesmo. Tem mais de 30 livros publicados, né, Daniela? Olha, tem livro nessa jornada, hein? Tem bastante. E estamos aí já com mais a caminho. Lançamento em junho de mais um. Que maravilha! Principais gêneros que você escreve, né? Ficção científica, suspense, mistério sobrenatural e espiritualidade, sempre com tramas que provocam, instigam e surpreendem. E cheio de novidades sempre, né? Tem que ter, né? A gente tem que estar sempre com coisas novas, mas também revisitando também as antigas, no caso dos livros, né? Porque ainda bem que eles não saem de moda, assim, né? Não precisa trocar de roupa, trocar de maquiagem, trocar o cabelo. O livro pode ser sempre visitado, né? Exatamente, isso mesmo. O livro, a gente tem que estar sempre relembrando ele, mostrando novamente, para que às vezes, assim, quando vem, ou você tem mais de 30 livros publicados, às vezes os últimos ficam mais visíveis que os primeiros, né? Sim. Então, precisa estar sempre ali relembrando. Eu tenho uma pergunta que eu gosto sempre de começar com os escritores, principalmente que você é a primeira vez que a gente vai estar conversando assim, eu te entrevistando. A gente já participou de uma live juntas, né? Vamos de novo, né? Nath, pode fazer essa live de novo, que a gente tem muita coisa para falar, nós três, hein? Adorei. Pois é, verdade, né? Foi uma conversa muito agradável, né? Primeira pergunta que eu tenho para você aqui, Quando você publicou o seu primeiro livro, como que foi esse processo para você? Quais dificuldades que você encontrou? Conta tudo para a gente aí. Olha, eu publiquei meu primeiro livro, né, em 2012, então ainda foi da maneira bem convencional, com editora e tudo, mas é uma história, assim, bem curiosa, porque, na verdade, eu até pensava, assim, em escrever um livro em algum momento da minha vida, porque eu sempre gostei de ler e escrever, né? É muito difícil você gostar de uma coisa e não gostar da outra. As duas meio que estão aliadas de uma forma. Você pode até falar, mas eu nunca pensei em escrever um livro e tal. Mas você pode ver que se você começar a colocar quem lê, geralmente consegue escrever muito bem, né? Até mesmo quando não tem pretensões assim de mercado, né? Então, eu sempre gostei de ler e escrever. Eu participava de muitos concursos no colégio, de redação, né? Aquela coisa toda. Até passava assim pela minha cabeça escrever um livro.
Ai, Toca do Aventureiro. Demorou, hein? Que nada, entrou desde o começo, é isso aí. Então, eu sempre gostei, assim, né, de escrita, mas não pensei assim, vou escrever um livro quando aconteceu. Não, caiu tudo, assim, no meu colo, por acaso, e quando eu vi, eu já estava publicando o livro. Foi tudo muito rápido em relação à continuidade da carreira, né? O meu primeiro livro se chama Nesse Período Passado, Terapias de Vidas Passadas, no gênero espiritualista. E também foi publicado por uma editora espiritualista, que é a Editora do Conhecimento. Acontece que eu estava fazendo justamente, né, uma terapia de vidas passadas, esse tratamento. E é muito natural, quem já fez ou faz, sabe que é natural o terapeuta chegar e pedir para que você faça as anotações, né, no final de cada sessão. E aí, quando ela leu as minhas anotações, ela falou: você já pensou em escrever um livro? Você escreve muito bem, né? Eu falei: obrigada, tal, mas eu só joguei essa informação. Eu nem. Sabe quando você só anota e nem pensa em fazer uma redação nem nada? Não, mas só nessas anotações já dá para saber, não sei o quê. Eu falei: já, mas nem sei por onde começar, não sei nem, tipo, como que eu começo a escrever um livro, né? Fica tranquila que a gente vai viabilizar isso. Aí, rapidinho, ela me apresentou, eu vou te apresentar a um outro terapeuta, né, que aqui na Baixada, super conhecido, que é o Dr. Davidson Lamela, ele até prefaciou esse meu livro, deu tudo assim muito certo. Ele já tem uns 2 ou 3 livros lançados, ele sabe como fazer, ele vai adorar, porque ele também escreve sobre isso, mas a visão dele é de médico, a sua é de paciente. Então ele vai ficar muito, muito encantado, ele vai te ajudar. E aí ele já me ligou, eu vou te apresentar o editor, o Sérgio, editor do conhecimento, não sei o quê. Eu falei: gente, e agora, né? Eu falei: tudo bem, mas eu não sei nem como começar. Ele: não, a gente vai fazendo. E aí, quando eu vi, o livro já estava pronto, né? Eu pensei comigo assim: eu acho que pelo menos na hora de eu falar com o editor vai ser mais complicado, porque eu nem sei nada também, não parei para ver nada disso, era antes de IA, antes de tudo, né? 2012. Então, eu falei: vai ser complicado. Aqui também não foi complicado. Olha, Daniela, o Davidson te apresentou, não sei o que, eu gostei muito, vamos fazer, e é isso, e vamos marcar a noite de autógrafos, e não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, né? Aí quando eu vi, pronto, o livro estava publicado. Foi assim que eu publiquei meu primeiro livro. Olha a história. Aí depois eu não parei mais, né? Gostei bastante. Que bom! Que bom que você não parou mais. Continua mesmo, cara. Seus livros são maravilhosos. Eu sei que você tem Gratidão. muita história para contar. Tem, nossa, eu tenho pastas assim com vários títulos, porque às vezes ontem mesmo que eu tenho um título, eu falei: nossa, isso aí, na verdade foi uma frase solta, né? Mas aí eu tenho muito gatilho, né? E aí quando eu escutei, eu falei: nossa, isso aí dá um bom nome de livro, já anotei. Que em algum momento eu já pego, né? Já coloco tudo na pastinha e falo: deixa eu ver o que eu tenho aqui para escrever, né? Então tem uma pasta com mais de 15 já opções meio encabeçadas, assim, para já ir fazendo. Que maravilha. Ó, o Marcos, você sabe que ele tem sempre um pedido aqui, né? Ele pediu para você falar o seu nome completo para gente. Ai, todo mundo me pede, né? Nossa, em qualquer lugar me pedem para meu nome completo. Meu nome completo, embora muita gente ache que eu sou da família imperial, gente, eu não sou. Se vocês forem ver, mesmo tendo um nome gigantesco, vocês vão ver que nenhum desses é a sobrenome dos Orleans e Bragança. Mas, enfim, não adianta que todo mundo ache que eu sou da nobreza, é um barato. Meu nome é Daniela Dias Abelha Fabrim de Barros Castro. Não sou da nobreza, parece, mas eu não sou, gente. Parece. Mas que parece, parece, né? Não, e já fizeram várias brincadeiras com isso, quando eu era mais nova, né? Já, tipo, com as amigas e tal. Quer ver como todo mundo vai achar que é? Aí eu entrava em lojas, falava que eu era da nobreza, aí as pessoas vinham, perguntavam o nome, aí eu falava, aí traziam alguma coisa, me davam um desconto, e eu assim: ai meu Deus do céu, né? Essas pessoas passem para ver um pouquinho, vão ver que nenhum desses sobrenomes encaixa, mas tudo bem. Ele só é pomposo, assim, mas eu não sou da nobreza. O que acontece é que a família da minha mãe, né, família materna, é uma família aqui na Baixada Santista, o que chamam, nessa região aqui de São Paulo,
eu acho que nem sei se isso hoje existe, porque as terminologias, né, algumas ditos populares, algumas coisas meio que morrem às vezes, né? Mas eles são o que eles chamam de família quatrocentona. Geralmente, família quatrocentona tem a ver com aquela família que veio, na maior parte das vezes, de fora, da Itália, de Portugal, para fazer a América, né? No caso, seria uma família portuguesa. E aí o bisavô, o tataravô se naturalizou brasileiro, construiu coisas ligadas ao comércio, que foi o que aconteceu com a família da minha mãe. Aí ganhou dinheiro, fez fama, aquela coisa toda. Então e é uma família, né, que vem já com muitas gerações conhecidas, então é chamado de família quatrocentona. Mas é só isso, eles não são da nobreza. Interessante. Gostei do seu nome, muito bonito. Ai, muito obrigada. Uma mistura do meu pai, da minha mãe e do meu marido, que não contente. Quando a gente casou, eu ainda perguntei, falei, pô, meu nome já é gigante, né? Vamos deixar do jeito que tá e tal. Então, inicialmente ele falou que sim, mas aí quando chegou no dia, ai, vamos, né, colocar sobrenome, que fica legal. Eu falei, ai, tá bom, eu vou, mas você vai comigo, né? Isso há 21, 22 anos atrás. Mudar todos os meus documentos, porque isso aí vai dar um trabalhão. Aí lá foi ele. Então, ele foi o último, ele é o Castro, né, do meu nome. Legal. Bacana a história, muito bonita. Daniela, você tem vários livros publicados. Então, aqui nesse baú, para a gente começar a falar um pouquinho, né, sobre os seus livros, vamos sortear o nome de um deles aqui, ó. Olha lá. Oi, Beth. Boa noite também. Vamos lá. Não tem coisa, ó. Tá dobradinho. Vamos Olha, abrir. é sério o negócio, hein? É sério, não tem marmelada. Vamos abrir aqui. Opa. Os Portões de Istambul. Ai, esse é muito especial. Bom, eu não sou uma escritora só de livrões. Na verdade, eu nem sou uma escritora, assim, muito de livrão, né? Eu considero livrão acima de 300 páginas. Eu acho que só tem um livro com 390, que é o Crônicas de Gaia. E o resto fica entre 150, 250 no máximo. Mas tem uma outra coisa que eu amo, que é o caso dos Portões de Istambul. Eu sou uma autora contista. Aliás, eu comecei pelos contos, né? Eu comecei a escrever pequenos contos, assim, na época do colégio, da faculdade, participei de alguns concursos, tudo com conto. Então, muito natural que eu ainda seja muito apaixonada por contos. E lá na Amazon, no meu perfil, tanto o de ficção científica, suspense e mistério, que é o Daniela Castro, quanto de romance, que é o caso desse que a gente vai falar agora, romance e romantasia, que é o Dani Castro. Eu tenho livros, que aí tá disponível em e-book, quando é mais de 100 páginas, né, disponível em e-book, livro físico, e tenho contos curtos, que é o caso dos Portões de Istambul. E ele veio numa época, assim, maravilhosa, assim, o ano de 2024 foi um ano muito bom para mim, né? Ano de Bienal, ano de viagem internacional. Toda vez que eu tenho uma viagem internacional marcada, eu não consigo fazer todos os anos ainda, né? Eu passo de 2 a 3, mais ou menos, entre 2 a 3 anos. E nesse também calhou de ser ano de Bienal e ano de viagem internacional. Foi um ano muito bom, cheio das coisas que eu amo, assim, para fazer. Também teve muita dança. E eu consegui realizar, né, o sonho que era conhecer, um dos meus sonhos, né, de viagem, que era conhecer Istambul. E assim, eu deixei para o final, foi engraçadíssimo que eu deixei para o final da viagem, era uma viagem de 25 dias, mais ou menos. Eu fiz o cruzeiro, assim, de navio pelo norte da Europa, que na verdade ilhas britânicas, né, que pegava Reino Unido, né, todinho ali, também Londres, Escócia, as Irlandas, pegava toda aquela parte, Bélgica e tal, e aí eu deixei para esticar 5 dias em Istambul. E foi, assim, muito legal, porque eu sabia que eu ia me apaixonar, que eu sempre fui louca por essa cidade, que na verdade era a antiga Constantinopla, né, mas eu não esperava que fosse ser o que foi. Olha, eu juro para você, é uma coisa assim que não tem como te descrever quando eu pisei ali. Eu queria gritar. Nem meu marido entendeu. Eu falava assim, eu tô em Istambul, não tô acreditando que eu tô em Istambul. Eu cheguei à noite, né?
E eu fiquei, assim, quando o avião foi se aproximando, eu dava para ver as mesquitas de baixo, assim, toda iluminada. Meu Deus, essa cidade é uma coisa. Eu falo, ó, gente, não pode deixar de conhecer 3 lugares. São os 3 mais que me deixaram mais loucas, assim. Istambul, Roma e São Petersburgo. Né? E conforme a gente foi avançando nos dias e foi conhecendo os lugares, eu fui no palácio de Dolmabahçe, que é Dolmabahçe Saray, né? Que, se eu não me engano, foi também uma das moradias dos sultões, e depois, quando a Turquia foi estabelecida como república, né, como ela passou a ser Turquia e não mais Império Otomano, eu acho que foi também a morada do pai da Turquia, que eles chamam, que é o Atatürk, né? É um palácio fenomenal e fica nas margens, assim, do Bósforo, e ele tem o que eles chamam de portões do mar. Esses portões do mar, eu não sei descrever, gente, para vocês. É a coisa mais louca, é um portão gigante, todo cheio de arabescos, assim, branco. Parece uma coisa celestial. E aquilo abre para o mar, diretamente para o mar ali, sabe? Eu não sei. Você chega ali, você precisa de pelo menos 10 minutos só olhando aquilo. Porque você fala que não pode ser verdade, né? E eu falei, nossa, eu vou ter que ver alguma coisa relacionada a isso. Gente, não é possível, né? E aos poucos, depois foram passando os outros dias, o sol se pondo entre as mesquitas também, que fica por ali, eu não sei, eu acho que eles construíram de propósito, porque o sol é uma bola gigante, completamente diferente do que é o sol pra gente aqui, onde ele se põe, é muito grande, ele encaixa entre as mesquitas, ilumina esse portão, gente, é um negócio muito louco, assim. E também tem toda a influência, porque eu, né, fui professora de danças árabes e ciganas durante 20 anos, praticamente. Então, foi uma mistura, assim, quando eu cheguei em casa, né, que eu falei, agora eu vou escrever sobre isso, ele entrou como se fosse um conto, assim, de romantasia, mas de realismo mágico, sabe? Essa mistura, assim. Eu comecei a escrever aleatoriamente e deixei. Aí surgiu uma das antologias da Lura, que chamava As Mil e Uma Noites. Eu até separei aqui para vocês verem, ó. Essa antologia, ela foi lançada lá na Bienal do Rio. Eu, infelizmente, não consegui estar presente fisicamente, porque eu já estava, né, foi o ano passado, se eu não me engano. Então, eu já estava me programando para ir esse ano. Eu falei, não vou conseguir nas duas, mas estava em forma de conto, porque aí o que aconteceu? Eu me inscrevi nessa antologia, né? E essa antologia, ela teve um concurso. Eu não consegui ficar entre os 3 primeiros, mas eu fiquei em quinto, ganhei menção honrosa com esse conto, Os Portões de Istambul. Aí o que eu fiz? Eu fiquei tão apaixonada por ele, tão apaixonada por essa antologia, que eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ele, vou aumentar ele um pouquinho e vou relançar, porque a gente fica, né, com todos os direitos. Ele não precisa ser um conto inédito para participar dessa antologia. Então eu posso brincar com ele da forma que eu quiser depois. E aí, eu relancei ele na Amazon, né, e foi minha primeira tradução também, que eu falei, eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar e já vou experimentar, traduzir ele, né, para fazer a minha primeira tradução, que na verdade a gente não pode chamar de tradução, a gente tem que chamar de transcreation, né, porque é uma criação em cima do que você já escreveu, então praticamente você reescrever o livro e criar em cima, só que com outro idioma. E aí eu lancei ele em português e em inglês como conto curto na Amazon. Então, ele está presente nessa antologia como microconto. E aí, deixa eu ver se eu acho ele rápido aqui no Kindle, para vocês darem uma olhada na capinha dele. Tá lá na Amazon, inclusive só com avaliação 5 estrelas também. Onde você tá? Aqui, achei. Como conto curto, tá, gente? Então, ele não tem essa versão de livro físico, porque ele mal chega em 30 páginas. Ele já é feito para ser um conto curto. Olha. Consegue dar para ver? Dá para ver, tá lindo. Linda capa. Muito linda, né? Lá na Amazon, quando vocês forem comprar, vocês vão conseguir ver coloridas. Quem tiver o Kindle
colorido também, que é Color Soft, se eu não me engano, também vem a capa colorida, tá? Esse é o Paper White, ele ainda tem a capa PB. Mas eu quis deixar, inclusive, seguindo, né, mais ou menos esses tons aqui também. Né, que dá essa coisa assim de místico, né, de sobrenatural, de encantado. Verdade. Então, essa história desse conto, Os Portões de Istambul, ele ainda por cima me deixou com essa menção honrosa, que eu fiquei muito feliz, não esperava, né? E é uma memória maravilhosa dessa viagem, uma das. Que bom. E a gente percebe também que quando você fala, você se emociona falando da viagem, do conto que você escreveu. Isso é muito bonito. É muito, porque assim, eu tenho essa parte muito espiritualista, né, muito forte desde sempre na minha vida. Então, tudo que eu for fazer em relação a viagens, principalmente, nunca vai ser assim, eu vou porque é modinha, eu vou porque eu acho bonito, eu vou porque é rico, eu vou porque isso. Não, eu vou porque me chama mesmo, realmente me chama. Eu sinto um chamado, eu preciso ir, entendeu? E às vezes meu marido fica muito louco, ele que me acompanha, né? Ele, olha, a gente vai ter que tomar muito cuidado com esses chamados, porque eles estão ficando muito caros, né? Mas, independente disso, eu sinto uma conexão já antes de eu ir, entendeu? E aí, quando eu vou, nunca me decepciona quando eu chego no lugar, porque eu já vou extremamente conectada com a energia, com o que eu vou encontrar. Então, dificilmente vai ser uma coisa assim, menos ou decepcionante. Geralmente é 10 vezes mais do que eu estava esperando, né? Olha só. Aqui o Marcos fez uma sugestão para você fazer uma aula de dança para ele, que ele está interessado. Marcos fez uma sugestão bem aqui acima das perguntas Marcos, aqui, ó. é sério que você Então, vai ó, sucumbir? é. A gente tava falando que ele tava dançando naquela live literária dançante. Ele, Aí agora, já nessa live, ele já mandou essa pergunta aqui, ó. olha, então vamos marcar. Eu não tô dando mais aula, né? Já faz um tempo, mas para Uma, ele eu vou ter que abrir, tá, né? uma exceção, não é isso? Vale, vamos deixar o Marcos rebolando todas, Isso. gente. O Ivo fez uma pergunta para você aqui, ó. Dani, você tem espírito do Oriente Médio? Viria de outras encarnações? Você acha que tem, né, essa conexão, esse lado? Como é que é a pergunta dele? Fique à vontade. Com certeza tem sim essa conexão, né? Eu entendo que é muito complicado, né? Sendo mulher, principalmente, por conta do islamismo, né? Que é bem mais rígido, né? As regras em relação às mulheres, eu entendo tudo isso. Mas não adianta, eu me identifico muito, então com certeza, né? Dizem, né, que quando a gente se identifica com determinados lugares, situações, coisas, pessoas, aromas, sabores, é porque andamos por ali, já provamos, já vivemos, né? Meio que um déjà vu, assim. E com certeza eu já tive o pezinho do Oriente Médio. Apesar da Turquia, eu acho que ela nem seria. É que ela é um país muçulmano, é laico, tá? Muita gente pensa que não, tá? Mas a Turquia é um estado laico. É que 90% da população, se eu não me engano, é muçulmana, mas o estado é laico, como a gente aqui. E assim, ela fica metade na Ásia e metade na Europa. Então, nem sei se a gente pode chamar ela de Oriente Médio. Realmente, eu não sei por conta dessa parte geográfica. Que nem a gente fala do Egito, que nem a gente fala de outros países, Bahrein, né, Arábia Saudita, Emirados e tal. Ali é bem Oriente Médio mesmo, mas essa região onde está a Turquia, que é metade na Ásia, Istambul é cortada, né? Não sei se vocês sabem, se a gente atravessa. Quando eu fiquei hospedada no lado asiático e atravessei para o lado europeu várias vezes para fazer o turismo, entendeu? Você pode ir de carro, a pé, de barco. Então, ela realmente está metade na Ásia, metade na Europa. Você pode ser chamado do Oriente Médio? Eu realmente não sei. Está aí uma dúvida, a gente precisa pesquisar. Depois a gente faz uma pesquisa para ter certeza. Né? Verdade. Conta pra gente, você consegue ter uma rotina para escrever ou você escreve quando a imaginação vem, flui? Como que é a sua organização nesse sentido?
Bom, que nem eu estava falando, né? A gente acho que conversou sobre isso numa outra live também, mas a gente estávamos às três, né? Eu vou resumir um pouquinho, assim. Conforme eu estava falando, eu agora sou 100%, desde 2019, quando eu fechei o meu estúdio de dança, né? Antes eu tinha a dança como foco principal. Então, naquela época, eu comecei a escrever em 2012, com a história lá que a gente já falou sobre o livro, o primeiro livro. Então, naquela época, né, de 2012, quando eu lancei o primeiro livro, até 2019, a dança era o centro, era o meu trabalho principal, né? Então, toda a minha rotina era em cima do estúdio. E aí eu escrevia assim quando dava. Não era uma coisa assim, tipo, vou arrumar meu dia, porque a dança não se resumia apenas ao estúdio, ela se resumia à organização de festas semestrais do próprio estúdio, se resumia à participação em eventos, né, em festivais de dança. Eu cheguei a ter meses assim que eu tinha 100 alunas dentro do estúdio, então ele pegava o meu dia inteiro, então aí eu não tinha como eu ter uma rotina de escrita, quando dava eu escrevia. Aí, quando o estúdio fechou, né, em 2019, aí trocou, a dança virou um hobby, né, agora eu me apresento só esporadicamente, né, eu não dou mais aula, no máximo alguns workshops online, ou alguma coisa muito rápida, assim, que me chamem bem esporadicamente, mas é hobby mesmo, né, e a escrita virou a profissão central. Então, para isso, para ser a profissão central agora, precisa ter, sim, uma rotina. Então, eu estabilizei assim, mais ou menos. Eu lanço um livro por ano, sempre, chuva ou faça sol. Por isso que eu te falei, eu tenho uma pastinha com várias ideias, mas muitas mesmo, que eu vou guardando, porque não pode falhar. Então, é um livro acima de 100 páginas, que eu considero, né? Um livro acima de 100 páginas por ano. E, paralelo a isso, às vezes eu vou lançando alguns contos curtos, porque eu estou participando sempre de antologias, né? Às vezes eu participo de alguns concursos literários, e geralmente é conto que a gente entra para esses concursos. Então, eu acabo ficando com bom material para ir alimentando as páginas da Amazon, né? E eu ainda por cima criei mais um perfil, que era o perfil não ficção, para temas específicos de danças árabes e ciganas, mais voltado para danças especiais, umas modalidades são difíceis de achar, que vieram com algumas viagens que eu fiz, tal. Então, é um perfil que vai ser finito, mas ele também está sendo alimentado. Só que é curto, são e-books de 30, 40 páginas. E a rotina de escrita é geralmente assim, eu escrevo na parte da manhã, né, geralmente, ou na parte da tarde, e vou intercalando com a escrita mesmo dos livros e com a divulgação, né? Que nós, autores autopublicados, nós somos os nossos editores, os nossos marqueteiros, né? Não somos só escritores. Só não pode ser o próprio revisor, tá, gente? Porque isso é complicado. Os erros vão passar mesmo que a nossa vista fica cansada. Claro que em cima de tudo isso eu tenho o trabalho excepcional dos meus queridos e queridas bookgrammers, né, que eu trabalho mensalmente, com de 2 a 3, mais ou menos, assim. Eles ajudam muito na divulgação, também fazem aquela resenha super, super profissional. Um deles é a Nath, que todo mundo conhece, né, e vai ficando mais ou menos assim. Eu não pego, tá? O meu trabalho é assim, começa a partir das 10 e eu paro sempre às 18. Eu não pego nada à noite. A minha vista fica muito cansada e também eu não tenho, eu gosto de relaxar bastante assim também e alimentar a parte de séries, né? Porque eu sou uma série maníaca louca. Eu antes era cinemaníaca louca, né? Depois da pandemia eu virei série maníaca, né? E não consegui largar mais, gente. Agora meu marido tava falando, ai, meu, tem o filme do Mandaloriano, né? Que tá lançando, não sei o quê. Eu sou muito Star Wars maníaca, vamos ver, não sei o quê. Eu falei, não sei se eu consigo mais ficar sentada numa sala de cinema 2 horas, porque eu já desacostumei, né? Então, a minha rotina de escrita é mais ou menos assim. Bacana. Já que você falou em séries, tem alguma série nesse momento que você está assistindo? Sabe quantas séries? Bom, de 2000
2020 até 2025, eu tive também um canal de vídeo resenhas série maníacas na Costa TV, chamava Livros e Séries. Né? Chama, ele ainda está lá, só que está em hiato por enquanto, porque a plataforma deu uma queda. Como é uma plataforma monetizada de blockchain, né, de investidores e tal, ela deu uma caída na moeda e tal, e aí eu peguei e deixei ele em hiato, porque não está valendo muito produzir, que está com pouca visualização, embora tenha mais de 7, quase 8 mil seguidores, né? Mas está dando um hiato, que é uma pausa, assim, né? Por enquanto. Então, por conta dele, eu já me acostumei. Eu acompanho de 60 a 70 séries, mais ou menos. Tá, mas calma, gente, calma, que não é tudo ao mesmo tempo agora, senão eu ia ter que assistir série das 8 às 18, né? Tem o lance das temporadas, então enquanto uma tá lá em ato, preparando a próxima, eu já tô pegando outra. Então, assim, se você for me perguntar quantas séries eu acompanho no total, entre 60 e 70 séries, tá? Mas não assisto todas ao mesmo tempo agora. Provavelmente eu devo estar assistindo por conta de 2 a 3 séries, mais ou menos, no momento. Ah, bacana, legal. Legal, né? Eu também É. gosto bastante. E essa ideia do canal foi do meu marido, olha só que legal. Porque ele não aguentava mais, eu quero conversar sobre várias coisas, as séries. Ele, meu Deus do céu, não consigo te acompanhar. O que você acha de fazer nesse canal aqui? Ainda ganha dinheiro, né? Porque cada like é monetizado e tal. Bom. E você gosta bastante, vai ter bastante gente para te ouvir, porque ele não aguentava mais, né? Ele, pô, mas eu não tô entendendo nada. Eu falava de todas ao mesmo tempo, quero conversar sobre isso, que é mó legal. É aquela coisa de escritor, né? Que quer falar sobre isso, sobre aquilo. Ele, gente, mas não consigo te acompanhar. Não dá para acompanhar todas. Aí eu abri o canal lá, foi ideia dele. Legal, uma ideia muito boa, né? Muito interessante. Ó, vou sortear mais um aqui, ó, dos seus livros, Vamos lá. para você contar um pouco da história dele pra gente. Deixa eu abrir aqui para não ter Ó, problema. Ah, olha qual que saiu, ó. Foi sorteado, né? Não é culpa minha. Lorde Archibald. essa foi marmelada. Essa foi marmelada. Acho que eu vou deixar você falar, que aí eu já vou ter uma resenha ao vivo e a cores sobre o Lord Archibald, né? Mas me fala, o que você quer saber dele? Eu quero saber quando que você vai fazer a continuação do Lord Archibald e que vai aparecer o Sherlock Holmes nessa Meu continuação. Deus do céu, o que eu faço com vocês, né? Todos vocês me pediram essa continuação. Eu, na Tem de verdade, Moriarty. Cadê o Moriarty sem o Sherlock? Faltou. olha, eu, na verdade, né, a história do Lord Acton foi uma história muito interessante também, porque eu fiz para uma coisa determinada, eu nunca tinha escrito steampunk na minha vida, né, e não passava pela minha cabeça escrever, porque eu acho um gênero incrível, tá, mas ele é muito difícil de escrever, a linha entre o crédito e o descrédito, tá, é muito tênue, porque assim, por mais que seja uma ficção científica diferenciada do ponto de vista assim que você pode viajar mais do que qualquer outra, é justamente aí que mora o perigo. Porque se você inventar demais, já não faz mais sentido, vai ficar uma fantasia e não convence, porque precisa ter um mínimo, né, de teorias possíveis para poder ancorar a história. Porque se você falar, meu, isso nunca vai acontecer, né? Isso é. Ah, não, aí forçou demais e tal. E eu nem passava pela minha cabeça. Falei, meu, isso eu preciso sentar com muita calma, vai demorar muito, não vou fazer isso agora. Mas aí, na época, começou a ter aqui na Baixada, quando eu comecei a escrever, que começou, né? Começou a pegar bastante. Tem um festival de steampunk que acontece todo ano aqui, né? E eu também já estava com vontade de escrever alguma coisa que relacionasse à dança. A minha ideia era juntar as duas coisas no mesmo livro e lançar o e-book de uma forma bem diferenciada, né? Porque eu tenho ex-alunas e tenho um grupinho que ainda dança comigo esporadicamente em algumas apresentações, né? Que ficou remanescente. Não tem aula, não tem nada, porque são alunas de mais de 10 anos, então elas
mesmo conseguem ensaiar, a gente se encontra de vez em quando, tal, combinam que a gente vai dançar. Eu falei, com certeza elas vão se interessar eu coloco elas de personagens, né, dentro do livro, e aí a minha ideia era lançar nesse festival, né, como forma de apresentação dançante, ou seja, faria uma apresentação desse grupo que está dentro do livro, como personagens, e já emendaria o lançamento. Então, eu coloquei, né, eu escrevi ele para esse festival, né? Aí, quando eu fui entrar em contato com a organização, porque esse festival, ele inclui tudo, ele inclui livros, toda a parte de literatura, ele inclui way of life, né? Porque tem muita gente que vive desse jeito, vestido de steampunk, né? Aquela coisa toda. Vocês sabem que o conceito de steampunk é imaginar um mundo que, em vez de ter evoluído pela eletricidade, que foi o que aconteceu com a gente no real, pudesse ter evoluído a partir da tecnologia a vapor. E isso teria trazido uma tecnologia avançadíssima que a gente nem tem hoje. Então, é uma mistura de retrofuturismo, né, de steampunk, é uma coisa muito complexa, assim. E apresentações de dança entra pelo lado tribal, né, dance. Aí eu falei, beleza, já vou lá. Todo ano este festival tinha apresentação. Todo ano o pessoal se inscrevia para dançar. Quando eu fui perguntar, a organização virou para mim e falou assim, é porque todo ano a gente só tem as mesmas apresentações, esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente, queremos sapateado, isso aqui. Acabou comigo, né? Falei, mas eu estruturei tudo, se tinha que mudar desse ano, tá? Fiquei muito chateada. Porque, inclusive, eles também não fizeram a menor questão, sabe? Eu achei bem assim, eu sou uma artista local. É mais fácil eu ir para uma Bienal do que eu conseguir um espaço num evento dentro da minha cidade, né? Então, eu fiquei extremamente chateada, porque eles também, sabe, assim, tipo... Infelizmente não vai dar, desculpa, não sei o que e tal. Aí eu fiquei super desanimada, né? E na época já tava aquela coisa de começar já a agitar, porque isso foi 2023, né? Aí 2024 tinha Bienal aqui, em São Paulo. Eu falei, steampunk não é um gênero literário muito lido aqui no Brasil, né? É mais visto. Muita gente assiste steampunk nos filmes e não sabe que está assistindo steampunk, até hoje. O exemplo disso, por exemplo, é a Liga Extraordinária. Ninguém sabe que é famosíssimo dos anos 90, se não me engano. 90, 2000, alguma coisa assim. E é steampunk. E quando você fala, a pessoa fala, oi? Pra mim é ficção científica, né? Então é um gênero que não tem, assim, sabe, muita, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar. Como estava começando as editoras se movimentarem, né? Porque para ir para a Bienal é necessário a gente estar como editora. Ou você vai nas antologias, que nem eu estava indo com a Lura, né? Agora eu vou esse ano eu vou com a Articule, que é outra editora, também antologia. Ou você pega uma editora para lançar seu livro lá. Só que você sabe como é que funciona, né? Se a editora vai lançar seu livro lá, eles vão querer ler, eles vão avaliar, vai ver se é vendável, ver se tem público, não sei o quê. Então, eu mandei bem, assim, descrente, porque eu falei, não, é um gênero que você... É um gênero pouquíssimo lido aqui no Brasil, né? É mais lá fora, tem muito mais literatura estrangeira do que nacional. Nacional tem poucos, né? E aí eu tive uma grata surpresa, que foi a Filos, ela se interessou muito e já logo viabilizou o livro, ficou maravilhoso, né? Você tá com ele aí? Esse eu deixei um exemplar pertinho. O meu no Kindle. Você tá com ele do Kindle, né? Então olha ele, que bonito que ele ficou. Ele é lindo, o físico dele é maravilhoso. Então, ele é todinho, tá? Dessa vez não tem dedo meu aqui na edição, né? Porque não foi autopublicado, foi pela editora Filos. Essa capa tá maravilhosa. E olha marcador, eles fizeram tudo, gente. Olha a parte de dentro, a edição. Cada capítulo é uma carta de tarô, né? Ó, e eles desenharam as cartas especificamente para o livro. Não existe. Eu até depois imprimi de brinde para distribuir na Bienal, nas feiras, porque depois eu tive palestras, né? Aqui me chamaram para fazer algumas palestras e tal.
Tá vendo? Ó, cada capítulo é uma carta de tarô lá. Porque no Kindle, infelizmente, como fui eu que subi, não foi a editora, né? Aí ele não conseguiu subir com as cartas, ele subiu com uma impressão básica do Kindle Create. Agora, ele no físico tá incrível, gente, e tá à venda tanto na Amazon quanto no site direto lá da editora. Vale mais a pena, acho que ele tá mais em conta direto no site da editora Filos, tá? Ainda tá lá, só encomendar sob demanda. E aí a Filo se Na interessou. Amazon, não sei. Ai, olha como ele é lindo. Ele é lindo até aí no preto e branco, né? Ele é lindo. Não, e a história é fantástica. A história é demais. Aí eu A fiz, história é veja bem, demais. de novo, vamos voltar a essa questão. Ele foi para uma Bienal, infinitamente mais difícil de ser selecionado, porque tem todo um processo, né? É um gênero que não se acha muito aqui e não conseguiu fazer o lançamento que eu queria. Inclusive, eu consegui levar as meninas fantasiadas, melhores, fantasiadas não, trajadas como as personagens do livro na Bienal. Parou a Bienal. Porque aí a Natasha e a Steph, né, do Prosa Verso e Vinho, estavam lá, ficaram doidas, pediram para elas dançarem. Olha, elas estavam todas assim, trajadas mesmo de ciganas em steampunk, gypsy steampunk, né? O pessoal não acreditava, queria que elas dançassem, não sei aonde. Eu falei, gente, que loucura. E foi um sucesso, vendeu tudo, né, que foi programado para vender, vendeu depois também. E acabou indo por uma outra via que eu não imaginava, que era a Bienal. Eu conheci esse estilo, né, de escrita, né, e tudo mais, através do seu livro. Eu, particularmente, não conhecia, né? Steampunk, né? Mas Punk. você já deve ter visto vários filmes sem saber que era steampunk. Você não sei se Verdade, você é cinéfila. Cinéfila ou séries, verdade. Mas, né? assim, eu gostei de te conhecer, porque você tem uma escrita, assim, perfeita, que envolve a pessoa do começo ao fim, né? Por isso que a gente precisa da Obrigada. continuação. Ah, é, a continuação. Sim, respondendo a pergunta. Sim, sim, ó. O que vai acontecer? Porque a Natasha também já me perguntou, Toca já me perguntou, os leitores estão toda hora me mandando mensagem pelo meu site, né? Porque ela tem um e-mail, quem quiser se comunicar comigo, dá para falar por lá, né? Ó, a Cadê a Natasha, tenho continuação? certeza que é para saber do romance. É, dos dois, porque olha, Tá? Toca, eles não se engane com aquela cara de aventureiro, porque ele é romântico. Ele é que tá pedindo mais, porque ele quer ver também o romance da Sultana, né, com o aviador, né? E sim, o que vai acontecer agora? Praticamente eu já estruturei, né? Só não vou dar spoiler porque ainda não comecei a escrever, eu só estruturei a continuação, eu já sei o que eu vou lidar, com quais personagens vão entrar. E aí, assim que lançar o próximo, que vai ser em junho, né? Que é também uma continuação do Caça-Palavras, que foi um livro no estilo thriller Dan Brown, né? E também me pediram continuação. Então, a continuação vai ser lançada agora em junho, né? E fechando essa duologia. O Lord Akbar também vai ser uma duologia. Assim que eu lançar, aí eu já vou começar a escrever. Então, pode aguardar a continuação do Lord Archibald para 2027, com certeza. Vai ser o lançamento do ano que vem. Mas eu tenho só uma notícia, amiga. Não Eu vai não ter consigo Sherlock. botar o Sherlock por uma simples razão. Você leu, e não é Não, spoiler, não é spoiler que eu vou dar, né? Mas você leu, você sabe que ele não está entre nós. Então, é, não não tem tem como como trazer trazer. ele de volta. Mas o que eu posso fazer para você ficar super feliz é te falar que eu até tenho sim um projeto, mas aí seria para contos curtos, uns 3, assim, mais ou menos, de colocar o personagem do Sherlock dentro do steampunk, mas é uma aventura só dele, uma coisa à parte do Lord Archibald. Ah, muito bom, hein? Olha Quem que sabe? interessante. É, Só para ver esse seu sorriso bonito. vai ser maravilhoso, tenho certeza disso. Mas a cena que você descreveu do Moriarty ali, aquela cena do túmulo, né? É fantástica. Olha, deu trabalho. Esse livro foi o livro que mais me deu trabalho, porque eu sempre falo, né? Eu sou uma escritora mais de diálogos, né? Meu forte é diálogo.
E a descrição, a narrativa, assim, que é aquela descrição corrida, né? De texto, de caracterização, aquela coisa toda, é onde mais apanho. E o que que acontece? Agora, depois de, né, mais de 10 anos de carreira, ok, isso já está superado, mesmo eu sendo melhor em diálogo do que narrativa, está sempre crescendo mais, sempre indo mais. Mas o steampunk, gente, pelo amor de Deus, ele é complicado, porque é aquilo que eu falei para você, o capricho mora na narrativa. Então, a descrição, os detalhes, que nem as cenas de batalha. Nossa senhora, isso aí é muito. Aí você escreve assim, olha, ai não, tem alguma coisa que está faltando, precisa de mais realidade, precisa de mais combustível, precisa de mais fundamentação. Aí você escreve demais, aí fica muito. Aí depois que você escreveu, você percebe que você não focou na descrição dos personagens, porque os personagens são riquíssimos por conta dos trajes. Se vocês, quem não conhece, gente, dá uma olhada, depois pesquisa para vocês verem os trajes de steampunk. E se a gente não descreve os trajes, o leitor não consegue também entrar na história, porque ela é alternativa, né? É um mundo desenhado à parte, mas o problema são os detalhes, é muito detalhe. E para caracterizar steampunk, é muito mais profundo do que a gente ficar falando só de engrenagens, de locomotivas, né, que são praticamente a parte mais conhecida. Quando você fala de steampunk, a primeira coisa que vem na sua cabeça, né, são as engrenagens. Então, é mais do que você falar sobre isso, né? Todo um mundo. Então, ele é mesmo trabalhoso. Imagino. Ó, deixa eu só te mostrar aqui a minha biblioteca aqui do Kindle. Tem, para você ver que tem alguns das suas maravilhosas obras. Olha, você é minha leitora fiel, já sabia, mas eu não estava achando que era tanto. Eu achei Cadê esses feedbacks? Eu quero todos os feedbacks. Pode deixar. Eu só preciso arrumar tempo para fazer o feedback bem feitinho, né? Para escrever uma coisa bacana. E arruma o tempo, eu estou esperando. Tá joia. Eu tô lendo aqui, sabe qual livro seu que eu tô lendo agora? Deixa eu te mostrar ele aqui. Eu achei muito interessante Nanocontos, 50 nanocontos. Esse é uma delícia, amiga. Pergunta que você quer saber sobre ele. Eu achei assim, você consegue contar, deixa eu abrir um aqui para poder mostrar até pro pessoal. Meu tablet parece que tem hora tá, meu tablet não, meu Kindle parece que tá meio travado, tem hora, agora eu abri aqui. Mas o que acontece? Você consegue contar com tão poucas, né? Como é que eu vou dizer? Com tão poucas palavras, né? Ali é um nanoconto, é pequenininho, mas você diz muito. Mas é isso que é tão interessante nessa ideia de microcontos e nano. Tem os dois, né? Tem o microconto e tem o nanoconto. Aí o que aconteceu? Eu, na verdade, me inspirei em um colega que é autor de ficção científica também. Ai, meu Deus, acho que é dos Cyphers, se eu não me engano, ele. Michael Rosa, acho que é isso. Alguma coisa assim. Faz tempo, e ele deu uma saída assim, parou de postar, tal, faz uns aninhos. E eu sou péssima com nomes. Um rosto eu não esqueço jamais, mas nome é complicado. Ainda mais se eu paro de ver, eu esqueço. Mas eu lembro que ele era do Cyphers, que é uma comunidade de escritores de ficção científica. A gente se seguia, tal, e ele começou a fazer umas postagens de microcontos. Foi aí que eu conheci a ideia do microconto. Achei muito legal. Falei, olha, que coisa mais interessante, né, isso. Porque o microconto é maiorzinho que o nano. O nano é 2 linhas, no máximo, né. Aí eu peguei e fui pesquisar, porque ele colocava, me dá um tema que eu faço microconto para você. E ele fez até um para mim, que era muito legal. Depois eu preciso achar e salvar de novo, porque ele deu uma saída, né. Preciso salvar para mim, que ele deu uma saída da rede, não está postando mais. Aí eu coloquei lá uns sobre viagens espaciais, acho, e ele fez para mim, assim, na hora. Eu adorei. Aí eu falei, eu quero saber mais sobre isso. Daí eu fui pesquisar, né?
E aí eu vi que não tinha só microcontos, que tinha nanocontos. Aí eu falei, isso aqui é um desafio bem interessante, né? Para mim, até como autora. E a ideia é essa, a ideia é que você crie numa frase uma história inteira que seja capaz de inspirar no leitor a continuação ou até mesmo o que viria antes daquela frase. Que na verdade não é uma frase, é uma história inteira. Eu Né? gostei aqui desse, tô gostando de todos, né? Mas tem o Nanoconto 10 aqui, ó. Pode ler ele para o pessoal ficar Pode, pra claro. aguçar a curiosidade, ó. Precisava escolher entre viver no paraíso ou viajar em busca do conhecimento. Daniela Castro. Eu gostei Ah, também da estrutura que você montou, né? a estrutura foi. Então, aí, quando eu descobri o que tinha, o que era microconto e nanoconto, isso foi, acho que em 2021 ou 22, alguma coisa assim. Aí eu fiz um desafio para mim mesmo. Quartas, tá lá no meu perfil, se vocês forem pesquisar, ainda está lá no Instagram. Quartas de nanocontos. Então, toda quarta-feira eu soltava o nanoconto no perfil. A ideia era fazer os 50 nanocontos. Mas aí eu vi que tava ficando tão legal, o pessoal tava curtindo tanto, que eu parei, acho que no 46, e aí eu fiz o seguinte, porque eu falei, quer saber, eu vou lançar isso na Amazon, desse jeito que tá. Porque como ele era um post, o mesmo post que você tá vendo aí, tem no Instagram, né? Então, eu salvei todos os posts e falei, eu vou lançar ele na Amazon, né? Só em e-book, porque tu vê que não tem como fazer um livro físico disso, né? Eles são uns 50 nanocontos. Mas eu vou parar aqui e vou deixar 4 inéditos só para essa publicação que eu vou soltar na Amazon. Então, os 46 que estão no meu Instagram estão aí, só que quem compra na Amazon ganhou mais 4 inéditos, que só tem no e-book. Por isso que essa estrutura é diferente. Que bacana. Vou bem ler o Nanoconto 6 também, pode? Pode. Nada poderia prever o que viria a seguir. Se decidisse pressionar aquele botão. Gente, diz tanto. Como é que eu vou Isso. dizer? Diz tanto em tão pouco, vamos dizer assim, né? Mas, assim, ao mesmo tempo é muito. Assim, eu penso que deve ser muito difícil para você fazer essa criação profunda com poucas palavras. Eu fiquei, assim, admirada. Eu gostei muito. Que o microconto eu já vi e tudo mais, mas o nanoconto, para mim, foi até mais interessante. E olha, você sabe que, se eu não me engano, essa história de microconto, que o primeiro veio o micro, né? O nano é uma coisa mais moderna. O micro, ele veio ainda no século XX, década de 50, 60, se não me engano. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar o surgimento aí na IA, em tudo, no Google e tal. E eu não sabia, menina do céu. Eu acho que teve um famosão assim que estourou bastante na época, foi sobre os dinossauros, era um microconto sobre o dinossauro. E quando eu li, eu também fiquei morrendo de curiosidade. Né, fiquei imaginando milhões de finais. Eu falei, gente, esse negócio é muito legal, né? E eu achava que era uma coisa bem moderna, de agora, do século XXI, né? Não ainda do século passado. E aí, o que aconteceu foi que agora, no século XXI, né, quando começou a entrar de novo, que eles soltaram essa ideia do microconto, o negócio passou tal, e aí ele começou a fazer sucesso de novo, né? Mas agora, mais no começo do século mesmo, final, né? Final, começo. E aí inventaram de fazer o nanoconto. Bom, se é difícil fazer um microconto, o nano deve ser mais ainda. Então, o desafio dos autores era isso, né? Você conseguir contar, você pode ter 2 linhas, 3, assim, estourando, não pode ter mais do que isso, né? Contar uma história inteira em que o leitor consiga imaginar, tal. Aí eu falei, eu tô adorando isso, porque para mim também é um desafio, né? E você tem, para você escrever, não sei, veja bem, não é uma receita de bolo, tá? Mas para mim funcionou como gatilho. Nessa época que eu estava escrevendo, né? Então tinha essa obrigação de fazer 50 inicialmente. Acabei fazendo 46 para dar 4 gratuitos para quem comprasse o e-book lá na Amazon, né?
Então, nessa época, eu ficava atenta a tudo. Gatilho vinha de tudo quanto era lado. Às vezes alguém conversando na rua, falando alguma coisa. Às vezes uma série com um diálogo interessante. Você tira uma frase e fala, porra, daí dá pra fazer, criar outra, né, outro microconto, nanoconto. Às vezes no sonho. Então, eu ficava ligada. Música. Então, eu ficava muito ligada. As minhas antenas estavam assim, né? Parabolizando tudo o tempo inteiro, porque eu falava, eu preciso de um microconto para essa quarta, de um nanoconto para essa quarta, né? Então, como é que vai ser isso? Eu ficava assim o tempo inteiro, às vezes numa aula de dança, numa aula de pilates, alguém fala alguma coisa, eu parava para anotar, falei, deixa eu anotar isso, porque depois eu, né, posso transformar. Então, ele funcionava para mim assim, como um gatilho, né? Porque, caso contrário, você vai ter que ficar imaginando mesmo no processo normal de criação, né? De escrita. Eu acho mais complicado, mas esse foi o meu processo para os nanocontos, né? Ficar extremamente ligada no meu cotidiano, no que estava acontecendo à minha volta. Aí dali eu ia tirando as ideias. Bacana. Eu achei muito interessante. Todos os seus livros, né, eles têm uma, como que eu vou dizer, eles têm um ambiente, um universo, né? Eles te transportam para algum. Eles te levam para aquele ambiente, eles criam um ambiente, né? Tem uma estrutura. O de ficção, ele já te joga para um ar de mistério, o de romance já vai para uma outra linha, né? E o de nanocontos eu achei muito curioso, né? Porque ele, como você falou, foi um desafio, né? Que você foi criando e tudo mais. E eu acho bacana a pessoa estar sempre se desafiando também, né? Criando coisas novas. Eu gosto muito desse aspecto também, né? Da gente estar fazendo. E porque criar um conto assim, tem toda uma estrutura e tudo mais, mas assim, ok, porque tem uma quantidade de tantas páginas até tantas páginas. Aí você tá Beleza, né? livre, né? Você tá livre para você desenvolver o quanto você quiser. Ali não, ali são 2, 3 linhas no máximo, né? 3 linhas no máximo. É porque de 4 a 5 já é microconto, eu acho. Eles têm uma tabulação lá, uma regra para definir o que seria o micro e o que seria o nano, né? Se eu não me engano, eu acho que de 4 a 5 micro e de 2 a 3 nano. E Entendi. tem gente que escreve em uma linha, né? Nossa, deve Cara, ser deve mais ser. difícil ainda. Ó, Porque é Luiz, praticamente é uma frase, mas ele não pode parecer uma frase, verdade. Ó, o né? Luiz Carlos colocou aqui, ó, microconto é um desafio imenso, principalmente para quem gosta de se aprofundar em descrições. É que se você gosta de escrever muito, aí o microconto vai ficar complicado. Eu tenho isso a meu favor. Como eu falei para vocês no início, eu não sou uma escritora de livrão. Eu só tenho um livro acima de 400 páginas. Geralmente os meus livros mesmo, livro, né? Fica entre 150 e 250 páginas. Mal chega em 220, 230, fica assim, mais ou menos. Os meus livros, a quantidade de páginas pode descer mais, não chega a ser tanto assim, não. Mas também você tá. Ah, não, você também escreve sem ser infanto-juvenil, né? Que eu também não sei quanto que Escrevo, seria para ser. Você eu tem uma escrevo. regra. Assim, o infantil, não é que você tem uma regra de páginas, depende da faixa etária, né? Às vezes pode ter mais páginas, pode ter menos e tudo mais. Mas não é livrão, né? Geralmente é uma Não, coisa mais compacta. Porque você tem muita é, figura também, não tem? tem. Aí também tem a questão Mas tem. das figuras também. Mas os meus livros, sem ser infantis, que eu tenho livros de contos, né? Eles ficam na quantidade assim, de 100, cento e pouco. Aí tem o de crônicas que fica na faixa de 60, 80. Ah, então você também não é escritora de livrão. Não, Nossa, eu conheci umas que, tipo, cara, se não chegasse nas 400, elas não paravam. E assim, não era difícil, elas queriam muito que chegasse 400, 500, 600 e não sei. Eu falei, gente, não! O meu leitor vai saber na hora que eu tô enchendo muita linguiça, ou que nem diz, né, o meu pai, que é o meu revisor, ocupando espaço, que ele falou que é mais elegante, né? gostei. Todo Ocupando mundo gostou espaço, disso, gostei. né? Ocupando espaço. Perfeito.
né? Né? Todo mundo fala, não fala enchendo linguiça, é escritora, já está no mercado internacional. Fala ocupando espaço. Aí eu falei, nossa, isso é muito chique, né, Não gente? é? Então, aí os meus leitores iam ver na hora que eu estou ocupando espaço. Ocupando espaço. Aliás, ainda vou contar até um segredo para você, né? Que vai deixar de ser segredo. O único livro que eu falei que é livrão que tem 394, ele só tem isso porque eu juntei, era uma duologia. Aí eu juntei dois, em vez de. Porque o que aconteceu foi o seguinte: é o Crônicas de Gaia, né? Os legendários. Inicialmente, eu lancei ele pela editora Giostre, foi a minha última publicação convencional antes de eu começar na autopublicação. Então, eu lancei ele em 2015. E eu tinha feito ele para ser uma duologia. Então, eu já sabia, eu já tinha o material, já tinha tudo estruturado para ele ser 2 livros, né? Só que foi bem naquela época, 2015, 2016, onde o mercado literário deu aquela queda violenta, muita coisa foi cancelada, muitos autores saíram, aquela coisa toda, fechou um monte de livraria. Foi a primeira crise bem brava do mercado literário. Então começou a ficar tudo muito inviável financeiramente também, e foi aí que eu comecei a me interessar pela autopublicação, né? Então, em 2016, eu já entrei numa plataforma literária gratuita, que era o Wattpad, agora não tenho mais conta lá, né? Desde 2023 eu fechei, porque eu não consigo, né? Só dá para mesmo organizar a Amazon. Falei, primeiro eu vou para essa plataforma para ver como é que funciona no mundo digital, porque eu não faço ideia, né? Gente, não sei como é que faz, tá? Então, antes de eu me enfiar numa Amazon para sair vendendo o livro, eu preciso testar, né? E aí, o que aconteceu? Ficou muito longe uma publicação de 2015 para 2019 ser uma duologia. Aí, o que eu fiz? Como já tinha encerrado o contrato com essa editora, né, já fazia anos, eu peguei o livro 1, repaginei ele inteiro, né, fiz uma nova correção, mudei o nome um pouquinho. Antes, quando ele lançou em 2015, era Crônicas de Gaia, Os Legendários, aí depois ficou Crônicas de Gaia, como tudo começou. E como eu já tinha o segundo livro pronto, eu peguei e falei, eu acho que vai ser... Porque vai ficar estranhíssimo, né? Eu ter um livro lançado, que seria em 2015, convencional, aí depois eu vou lançar a continuação dele, sei lá, quase 6 anos depois, né? Na autopublicação, com outra cara, vai ficar estranho. Aí eu falei, eu vou juntar os dois, né? Que aí eu acho que vai fazer mais sentido. Então, assim, vai ter gente que já vai ter lido a primeira parte. E aí já aproveita e já entra na segunda. Mas eu repaginei ele, eu arrumei, né? Fiz toda uma reciclagem. E aí eu juntei os dois. Quando eu juntei os dois, lógico, né? Deu quase 400 páginas. Então, assim, eu só tenho esse livrão por causa dessa situação. Porque senão, nunca que eu escrever um livro de 400 páginas. Também não sou uma escritora de livrão. E você, pelo jeito, também não é. Não, eu prefiro ocupar Né? menos espaço. Não é, mas eu não consigo, gente, não consigo, sério mesmo. Se for para fazer, sei lá, eu acho que talvez um livro de não ficção poderia ser, porque aí você vai ter todo um contexto, né, de tese, né, você vai ter que juntar muita coisa, tal. Agora, de ficção, 400, 600 páginas, olha, sério mesmo, eu admiro quem consegue, porque o meu ia ser ocupação de espaço total. Tem que ter um. É cada um de um jeito de escrever, né? Tem gente que vai, a história vai, a pessoa vai Essas que eu crescer. conheci, elas não É, faziam com dificuldade, elas realmente emplacavam. Ai, vamos lá, que não sei o quê. Elas estavam felizes até, essas outras autoras, de escrever 400 páginas. Eu ficava assim, eu já começava a me dar taquicardia. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para escrever um livro de 400? Aí já começava a pensar, isso vai dar quanto no Word? Quanto, gente? Porque a gente sabe, né, que, por exemplo, pro e-book dá 400 páginas, eu sei lá quanto conteúdo. Ó, eu escrevo no notebook, no tamanho A4, 120, 130 páginas, vai dar um livro mais ou menos de 200 e poucas. é. Então, isso significa que eu vou ter que escrever mais de 200 páginas, 300 mais ou menos, só no meu computador. Ó, eu já começo a ter suor frio. Falei, não vou chegar nisso. E elas felizes da vida delas. Ai, vamos lá, que não sei o que, 400, 600. E eu, gente, não vai rolar. Interessante.
Mas eu acho que, assim, é porque talvez elas não estivessem pensando na quantidade de páginas, né? Ah, Elas gostam de escrever muito mesmo, né? muito, gente, pelo amor. Ah, mas é que também é romance, né? Acho que Ah, romance, sei sim, lá, romance o pessoal. décima, vai mais, né? Você quer falar mais, que você é mais detalhista, assim. Pode ser, não sei. Normalmente o pessoal que escreve romance detalhiza muito, né? Descreve bastante, então normalmente é mais longo, né? Com Verdade. certeza. Daniela, vou falar para você que a conversa está muito agradável, né? Essa primeira nossa conversa inicial, né, foi uma conversa geral para a Ah, gente conhecer um pouco mais, né? me chame mais vezes, e já estou me autoconvidando. Com certeza, para a gente conhecer mais o seu trabalho, né? Depois a gente vê uma disponibilidade aí, de repente, mês de julho, a gente vê se você tem disponibilidade, a gente combina também qual dos livros que a gente vai. Hoje a gente vai conhecer assim, no geral um pouco. Sim, Aí sim. a gente escolhe um dos seus livros, ou para a gente discutir ele um pouco, né? Vamos, ó, então, Falarmos em um pouco junho eu dele. estou lançando o Quebra-Cabeça, o Segredo das Tábuas Sumerianas, né? Que é a continuação do universo Ian Fleming, né? Que é do Caça-Palavras, o Segredo da Lança do Destino. Então, assim, é uma duologia thriller, estilo Dan Brown, bem no jeito dele, de enigmas, de mistérios, teorias da conspiração, assim, só que eu trago bem mais aqui para o Brasil, né? Embora a gente esteja falando de dois símbolos que são de fora da nossa alçada histórica, digamos assim, né? Um é a lança de Longinos e outro são as tábuas siberianas, mas o mesmo, e esse mesmo, ó, esse é o primeiro. Esse foi lançado, acho que em 2022, né? Também um monte de gente me pedindo continuação, porque eu não ia fazer, ia ser um livro único. Aí eu falei, tá, vamos lá, mas já que tem leitores pedindo, vamos fazer. E aí ele vai ser lançado agora. Então, qualquer coisa a gente fala sobre essa duologia, que eu acho que vocês vão gostar. Aí até lá, você já consegue ler um, ó, eu já jogando. Sim, até lá eu consigo. Consigo sim. Que ele eu ainda não li, ainda vou ler. Esse primeiro seu aqui eu ainda não li ainda. Não tive o Você prazer de ver gosta ele ainda, desse mas vou estilo, ler. assim, do Dan Brown, de thrillers, suspense e mistério, crimes internacionais e Não, teorias da eu gosto. conspiração? É uma linha que eu gosto, mistério, ficção, é Eu mais a minha. gostei muito de escrever. Aliás, são os meus dois livros preferidos, são esses dois. Eu gosto bastante dessa linha. Nossa, eu acho assim, quanto mais mistério tiver, melhor. Ah, então você vai amar. Você Que vai bom. adorar. É a minha linha assim, de gênero de leitura é mais essa. E contos também, eu gosto muito de contos. Ah, de contos já viu que tem um monte, né, amiga? Sim, Você tem. pode olhar lá que você tem, ó, só de contos eu tenho, acho que 3 livros em formato físico e e-book, que é o Mistério, Contos de Arrepiar, que é uma coletânea de suspense e mistério, assim. Aí eu tenho Te Conto um Conto, que a gente faz a live com a Nath, a sexta, né, depois de amanhã, que são uma reunião, uma coletânea de contos desde a minha adolescência, fui juntando um monte. E tem um conto tem um livro que são 2 contos, 2 mundos de ficção científica. Depois eu tenho um monte de contos soltos, que aí é só em e-book. Tanto na parte de ficção, suspense e mistério, quanto na parte de romance e romantasia. Olha isso, sou muito contista. Eu tô com uma fila aqui de e-books seus para eu poder ler, dos seus livros aqui. Ah, É porque vou querer tô com uma feedback de fila tudo. super pequena. Estou falando, hein? Eu vou te cobrar. Eu sou chata pra caramba com essas coisas. Porque por causa do meu trabalho, eu ocupo muito tempo também, aí eu tenho que organizar minhas coisas. Eu também estou escrevendo, e enquanto você está escrevendo, que você vai estar lançando o livro também, você fica Ah, meio. não. Enquanto você tá escrevendo e lançando, é só isso. Por isso que eu falei pra vocês que eu não peguei nada do Lord Archibald ainda, porque mesmo que eu já tenha terminado o lançamento, que vai agora para junho, né? Você fica envolvida com a campanha de lançamento, você vai ter as Fica. lives para divulgar, né? Vai ter os posts, tudo, o pessoal que tá, os bookgrammers comentando e tal. Então você tá naquele universo do livro que está sendo lançado. Aí não consigo ver nada também. Eu vou estar lançando o meu segundo livro, que é o Contos que Conto Mais Uma Vez. Mas, Ah, assim, que lindo esse nome, né? E né? muito assim, profundo.
Gostei. Ele vai pro lado do suspense, né? Meio sobrenatural. Mas Ah, leve, então vou super gostar também. Então, o leve. que você vai colocar na Amazon? Vou colocar. Vou colocar na Amazon. Ah, Que então já tem uma leitora. esse daqui foi pela editora, né? Mas esse que eu vou estar lançando agora, ele vai ser independente, né? Então eu vou estar Ah, colocando então já lá. tem uma leitora, ó. Se é mistério, conto, sobrenatural, gosto muito. Esse Ah, é você sobre vai sobrenatural. gostar, que bom. Dani, conta pra gente, você contou, você tá lançando, você até falou da sua última novidade agora, que você vai estar lançando o Caça-Palavras, né, a continuação, não é isso? Isso, eu até tô com ele aqui, o físico. Deixa eu Ah, ver. mostra pra gente que essa capa do e-book já tá linda, o físico deve estar Olha que perfeita. show. Gente, tá lindo, Tá muito bonito, né? muito. E ó, mandei até fazer, olha que bonitinho. Ah, tá Mandei fazer, perfeito. né? E tem com Tá muito você, se as legal, né? pessoas quiserem adquirir diretamente com você, tem? O Ah, então, físico? muita gente me pergunta isso, né? Olha dentro, que isso aqui é impressão da Amazon, tá, gente? Ó, o único livro que tá por editora, desde que eu virei autora autopublicada, é o Lord Archibald. Os outros todos, tudo pela Amazon, tá? Disponível em e-book e livro físico, tá? Para vocês verem, é bem legal, assim, a impressão deles. Então, o que que acontece? Eu não tenho muita saída de livro físico, tanto quanto eu tenho de e-book. Então, eu costumo fazer o seguinte: quando eu lanço, eu pego alguns exemplares, mas é pouquinho, de 2 a 3, às vezes acontece isso, e deixo para mim, até porque eu preciso ter uma cópia de cada, por dois motivos. Às vezes quando eu faço live, alguém me pede autografado. Autografado não tem jeito, tem que sair daqui, né? Então eu sempre tenho um ou dois aqui em casa, mas é pouco mesmo, porque não tenho muita saída. E o outro motivo é porque eu costumo fazer de 2 a 3 palestras anuais nos eventos místicos aqui na Baixada Santista. E para palestra eu até levo, né, o QR Code o pessoal comprar na hora se quiser e-book, mas tem muita gente que prefere o físico. Então eu fico com pouquíssimas cópias, sério mesmo, é de 2 a 3 no máximo aqui. E o pessoal pode pedir sob demanda lá na Amazon, pode comprar de 1 a 200 livros se quiser. A única coisa é que não vai estar autografado, porque precisaria sair daqui. Mas se alguém se interessar por algum desses que a gente mostrou aqui agora, eu tenho uma cópia de cada aqui em casa, né? E a pessoa pode entrar comigo via direct, se quiser, ou por e-mail, danielacastro@danielacastroautora.com.br, que aí eu vendo por aqui e vai autografado, tá? Mas eu não tenho quantidade, é pouco mesmo, porque é aquilo que eu falei, como não tem saída, muita saída de livro físico, tem mais de e-book e Kindle Unlimited, né? Todos os meus livros, incluídos contos curtos, todos, sem exceção, estão cadastrados no Kindle Unlimited, para quem assina. Eu tenho mais saída por aí por venda de e-book unitário, por isso que eu não tenho estoque em casa, entendeu? Mas eu tenho uma cópia de cada, que às vezes acontece isso. A Nath, que é campeã, né, do Prosaverso Viva, fala pra ela, meu, não sei o que ela tem, eu acho que é porque ela gosta muito, ela também é autora, né, e ela gosta muito do livro físico, ela tem estoque na casa dela. É engraçadíssimo, toda vez que eu faço uma live com ela, eu vendo um livro físico. A pessoa me chama e fala, ai, se você tiver, manda pra mim, né, eu quero autografar. É sempre, eu falo, gente, mas tem mel pra livro físico, não adianta, né. Então, assim, para isso tem, eu só não tenho para grandes demandas. Aí, se a pessoa quiser comprar mais, aliás, tem 2 lugares. Livro físico tem na Amazon e tem também no Clube dos Autores. Todos esses links estão no meu site, danielacastroautora.com.br. Todos, para todos os links, para e-book, para Kindle Unlimited, para livro físico, seja na Amazon, no Clube dos Autores, seja na Filos, está tudo lá. Ai, tá lindo, né? Pode postar uma foto desse Kindle e me marcar, que ele tá muito lindo, com vários livros meus. Amei. Ah, então tá. Então depois eu vou postar uma foto, pode deixar. Depois eu vou printar aqui a minha biblioteca. Amei. Daniela, um prazer enorme estar conversando com você. Você quer contar mais alguma novidade?
Essa novidade do ano, né, desse ano atual é que estarei lá na Bienal, dia 7 de setembro, às 17 horas, né, no stand da editora Articulha, autografando a antologia Vozes Narrativas com o meu microconto, né? Horizonte de Eventos. Então, estarei lá na Bienal esse ano. Tem o lançamento desse livro que a gente já falou, que é a continuação, né? Na verdade, em termos de cronologia, ele não é uma continuação, porque ele vem antes desse livro. Mas em termos de lançamento, ele é uma continuação deste, porque ele vai ser lançado agora em junho, né? Então, esse aqui é o Caça-Palavras, o Segredo da Lança do Destino. E o que vai vir é Quebra-Cabeça, o Segredo das Tábuas Sumerianas. Já tem bastante coisa, a gente está em campanha de pré-lançamento, então tem muita coisa sobre esses dois livros lá no meu Insta. Então é só dar uma olhadinha, eles vão ficar por dentro de tudo. O lançamento é dia 19 de junho, tá? Então o pessoal fica ligado. Mas acessa meu site também, que tem todos os links. Segue meus 3 perfis na Amazon. Para quem gosta de dança, né, danças árabes e ciganas, eu tenho um perfil literário dançante de não ficção, que é o Dani Anknes. Começou agora, mas já tem um ano, né, na verdade, que começou esse perfil. Mas já tem, se não me engano, 4 títulos. Aí o restante continua o ano que vem. Acabei de lançar um agora, que é Rax Akilish, sobre espadas gêmeas, muito legal, para quem dança vai amar. E quem é apaixonado segue o Dani Castro, que é romance e romantasia. Olha, tem para todos os gostos já, gente. Que maravilha, né? Muito feliz com tudo isso, porque essa fase eu tô amando tanto quanto eu amei a minha fase de professora de dança, de dona de estúdio, é igual proporção. É engraçado que hoje eu estava fazendo um post e tal, aí eu estava escrevendo o texto, falei, gente, não posso escrever esse texto falando, né, que eu troquei uma pela outra, porque na verdade eu gosto das duas igualmente, e me dedico igual, né. Só foi uma inversão, que eu não consigo nem largar a dança, né, e na época da dança eu também não conseguia largar a escrita, então eu tô gostando, assim, muito, muito mesmo. Que maravilha. Dani, aproveitar, né? Lembra que a gente até comentou que a gente tem que estar sempre relembrando dos nossos livros, não é isso? Tem. O livro não é modinha, viu, gente? O livro pode ser Exatamente. visitado sempre, está sempre em voga, o assunto vai estar sempre em tempo, e um livro vai puxar o outro. Muitas vezes acontece isso, né? Você vê um lançamento, aí você já corre lá para ver o portfólio, que de repente vai ter um outro ainda mais legal. Você sabe que isso me aconteceu agora até? Eu estou acompanhando uma série chamada A Casa dos Espíritos, né? Que é baseada no romance da Isabel Allende. Allende, acho que a pronúncia é essa. E eu já tinha visto o filme há trocentos anos atrás, agora a Amazon fez uma série, né? E a série tá tão fiel ao livro, tão, assim, bem feita, que eu dei um pause, aí entrei no Google e falei, mostra tudo que tem da Isabel, que eu quero ler livro dela agora de novo, né? E já são livros mais antigos. Aí acabei comprando um lá, ai, meu Deus, não vou lembrar o nome agora. Não sei se é Violeta. Acho que é Violeta. Eu acho que eu tô com ele aqui até porque é mais que eu só pego Kindle praticamente, né? Aí aconteceu exatamente isso que a gente estava conversando, né? Foi muito engraçado. Eu falei, olha, né? Eu sou também uma leitora assídua dessas coisas, eu não paro também, né? Olha, isso mesmo, Violeta. Ah, muito bonita a capa. Eu comprei na hora, porque você estava vendo a série, né? Que seria do livro A Casa dos Espíritos, que é o romance mais conhecido dela, né? E fiquei tão encantada com uma história que eu já conhecia, porque eu já tinha lido o livro, já tinha visto o primeiro filme que lançou há muitos anos atrás, né? E aí, vendo a série novamente, me deu vontade de ler. Aí lá fui eu, peguei outro livro dela. Olha, que maravilha. Cai nisso que a gente estava falando, não tem idade. Isso aqui é um livro que já é antigo dela também, né? Não tem idade. Um livro vai sempre, você gostou, vai sempre puxar o outro. Verdade.
Ó, aproveitar que a gente está no finalzinho da live também, deixar assim, um convite para você, para as outras pessoas também. Amanhã, às 7 horas, o Voo da Fênix vai fazer uma postagem, que é um book trailer, Olha, relembrando, né? Isso, sobre esse meu livro aqui, ó, A Menina Rosa e a Cacatua. ai, que linda essa capa! Não é muito Amei! fofa, né? Esse livro eu publiquei E em aí você tá combinando com a 2004. capa hoje, meu. Olha aí as cores. Não tô? Pois é, né? Adorei! Aí convido você, de repente, tiver um tempinho, às 7 horas ela vai estar fazendo a postagem, para Ah, conhecer mais um pouquinho sobre esse livro, que ele é super fofo, super meigo. olha que legal as gravuras. E aí Uma você se apaixona graça. pela Rosinha, olha. Olha que fofo. Você sabe que eu tenho também. Eu falo que eu tenho meu pet livre. O pet livre é o seguinte: eu moro no sexto andar. Ó, fofas. De E assim, verdade. tem muito passarinho, muito beija-flor. Aí o que que eu faço? Eu deixo pendurado lá o bebedorzinho, vem de tudo. Vem sanhaço, vem cambacica, vem o beija-flor. E às vezes eles ficam lá numa guerra, porque o beija-flor fica bravo, né? O nome do negocinho é bebedouro de beija-flor. Então ele não gosta que os outros venham. Mas a minha varanda tá sempre cheia de passarinhos, eu adoro também. É uma maravilha, né? Eles alegram o nosso dia, né? Ah, não, eu fico horas às vezes olhando, sério. Eu não consigo tirar o olho. Eu sempre falo, quando eles vêm, eu paro tudo que eu tô fazendo e fico vendo. Que dá uma paz, é uma higiene Verdade, mental, né? verdade. Daniela, olha, foi um prazer conversar com você. Eu queria te agradecer por você ter aceito o convite. Agradecer também todos que assistiram a gente aqui, tiveram com a gente, que vão assistir depois, né? Nossa, e muitos comentários, gente. A gente não consegue ler tudo, mas a gente tá vendo que vocês estão comentando assim, engajadíssimos. Eu adorei. Vamos fazer de novo. Exatamente. Muitos elogios para você, Daniela, você é linda. Ai, Muitas pessoas gostaram valeu. dos seus livros e vão estar Sim, conhecendo. Sigam a Daniela, quem ainda de repente por não segue. favor, por E favor. ó, eu aconselho a começar pelo Lord Archibald. Ah, foi paixão isso, né? Vou ter que fazer a tal dos contos com o Sherlock, né? Isso já virou uma promessa. Deixa comigo. Então tá bom. Daniela, vai ser um prazer te receber novamente. A gente depois combina direitinho, tá bom? Com certeza. Eu quero agradecer a você, porque foi uma live incrível. Sempre uma delícia falar sobre esses assuntos, sobre os livros, sobre tudo que a gente está fazendo. É legal também porque conheci mais uma autora brilhante, né? E adorei o pessoal. Gente, que receptividade, né? Olha, adorei isso, porque o mais legal é essa comunicação, né? O pessoal vai comentando, a gente vai falando, pena que não dá para responder todos, mas amei a presença, amei todos os interessados, amei demais a gente trocar todas essas figurinhas hoje. Fiquei até talvez mais inspirada para escrever mais e mais. Muito Que bom. obrigada pelo convite. Já estou aceitando o próximo. Com certeza. Vamos marcar, pode deixar. Ó, o escritor 1997, né? É o Harley, né? Já tá te seguindo, ó. Ô, Halle, seja bem-vindo. Espero que você seja mais um leitor assíduo, viu? E pelo amor de Deus, eu sou a rainha de ficar pedindo feedbacks. Sou muito chata com isso. Gente, leia e faz feedback, por favor, porque essa forma da gente saber se tá fazendo tudo certinho, de melhorar algumas coisinhas, porque sempre vai ter coisas para melhorar, né? Eu acho que a sua escrita é maravilhosa, né? Ah, Mas muito obrigada. é a perfeição em pessoa, mas tudo bem. Ah, não. É assim. Eu tô ficando toda vermelha. Não. Ó, o seu revisor que dá, já dá aquela ideia final, pode perguntar para ele se não é. O meu revisor é o meu pai, todo mundo acha um barato, fala como é que pode uma coisa dessas. Tem gente querendo contratar, a Amazon já elogiou ele. É uma coisa incrível, porque Viu? a gente fica, né, em contato às vezes direto com eles, tal, e ele às vezes tem que arrumar uma coisa, pedir outra, não sei o quê. Aí a pessoa fala: "Oh, o seu livro é um dos mais elogiados de boa escrita. Dê parabéns ao seu revisor." Eu sempre falo, pai, está demorando para ganhar uma graninha com isso, né? Porque ele é aposentado e ele não tem nada a ver com esse tipo de coisa. Ele é policial, né? Federal. E imagina, sabe o que que é? É a educação escolar de antigamente, que era outra coisa.
né? Sim, Você vê que é uma pessoa que não tem nada a ver com o mundo de letras, de livros. Ele é bom leitor, ele adora ler, ele tem o Kindle dele e tal. Mas ele não é escritor. Você vê como ele funciona bem como revisor, né? Era outra coisa o ensino antigamente. verdade. Então, eu vou terminar dizendo para você, Daniela, até a próxima. Até a próxima, é o que a gente fala com a aliás, eu vou te ver sexta-feira na live, que eu tenho certeza que tu vai estar lá, porque é livro de contos. Vou, pode deixar. Pode deixar. Mônica, Grande um abraço. beijo. Eu tô vendo você falando que adorou, tá? Obrigada, que não dá para responder todo mundo, mas como você tá mandando um beijão aí, um beijão para você também, um beijão para todos vocês que estiveram com a gente. E Kelly, dá um super beijo para você e para as cacatuas. Falei certo? Falou. Muito Ah, então tá. obrigada. E te contando aqui, ó, Mônica é minha irmã. Mônica, então por isso que você tá aí toda engajada também, tá dando força pra irmã e pra mim, eu adorei. Adorei, valeu. E ela também já tá gostando dos seus livros. Começou pelo Nano Contos, tá? Ai, que legal, gente. Eu gosto tanto quando começa pelos contos e nanoconto, no caso, porque é por onde eu comecei. Que maravilha. É. Então, grande abraço, Daniela. Muito obrigado para todos Até a vocês. Daniela, próxima. muito obrigada. Até a próxima.